Bom dia, turminha do nono ano. Muito prazer. Meu nome é José Manuel e eu serei o novo professor de vocês durante a disciplina de raciocínio lógico, tá bem? Esse é o nosso primeiro encontro. Infelizmente, não nas condições mais adequadas ou que a gente gostaria, né, que acontecesse. Isto é, tanto vocês como eu sei que vocês estão com saudade da salinha de reverem os amigos de vocês, etc, né? E acreditem, não é o momento mais adequado para mim, né? Não é o primeiro encontro mais ideal para mim também. Eu gostaria de estar conhecendo vocês cara a cara. Infelizmente, isso não é possível. Infelizmente, porque a gente não tem como durante esse esse alarde novamente, né, sobre durante as novas variações do vírus que andam se propagando por aí, então a gente tem que tomar uma série de cuidados eventuais. E felizmente, porque eu tenho o prazer de ensinar vocês ainda, e vocês também têm a possibilidade de aprender, né, dar continuidade ao aprendizado na vida acadêmica de vocês, tá? Embora ainda assim seja remoto, né? E a gente não morra de amores por esse método ainda, né? Espero em breve estar com vocês na salinha de aula. Mas dando sequência, tá? Vou me apresentar rapidamente, como eu já disse, meu nome é José Manuel. Estarei com vocês muito provavelmente até a metade do ano, ensinando raciocínio lógico. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar vocês com outras matérias e tudo mais, mas o nosso foco vai ser o raciocínio lógico, tá? Eu tenho 22 anos e é isso. Moro, moro em Recife, só que estou eventualmente por vertentes durante um tempinho, tá? Justamente por conta do jeito que vocês estão presos em casa por conta da pandemia, eu também estou seguindo o mesmo padrão, tá? Então, isso ocasionou que a gente pudesse eventualmente se encontrar, coisas do destino. Mas enfim, eu sei que é o primeiro encontro de vocês, tanto comigo quanto com o raciocínio lógico, tá? E eu sei também que normalmente a gente não atribui a devida importância tanto a essas matérias um pouco mais, não exóticas, mas diferentes e que a gente não tem tanto costume de ver em sala de aula. Isto é, quando você coloca para prezar um raciocínio lógico, uma dança, uma arte, inglês, por exemplo, obviamente você vai pesar para matérias do tipo matemática, português, geografia, é o natural, né? São disciplinas que a gente tem na vida acadêmica como mais importantes, porque o sistema da gente é vinculado a uma nota. E essas notas geralmente são atribuídas, né, a gente tende a dar essa importância, ou porque a gente gosta muito da matéria, ou porque ela é mais complicada, né? E aquilo que a gente tem uma certa dificuldade, ou a gente precisa aprender mais, né, estudar um pouco mais, para conseguir aquela nota favorável, geralmente a gente atribui como mais importante, né? Tanto é que o terror de muitas pessoas é a matemática, já para outros, o terror é línguas, né? Português e etc. Para outros, um terror é desenhar. Eu, por exemplo, não consigo desenhar nem boneco palito. Já para outros é um prazer, né? Então, essa variação de importância, essa questão de prioridades, a gente vai adequando conforme a gente vai passando pelo sistema, né? O sistema da gente funciona assim e geralmente a gente atribui importância a essas demais disciplinas, é isso, demais matérias. Nesse caso, eu gostaria de mudar essa mentalidade de vocês, né? Primeiramente, a gente vai começar com uma historinha bem básica da lógica, tá? Para depois a gente passar pelo raciocínio lógico, tá? Eu vou fazer só uma pequena transição, vocês vão me ver numa telinha menor e vou passar algumas imagens para vocês. Pronto, aí vocês estão vendo. O primeiro que eu gostaria de mostrar a vocês é esse belo senhor aí, tá? Começar com uma historinha básica para vocês sobre a lógica. Esse belo senhor aí é tido como o pai da lógica, tá? Aristóteles, em torno de aí uns 320 anos antes de Cristo, tá? Ele foi tido como o pai da lógica. Professor, uma dúvida. Sócrates e Platão também não iniciaram o estudo da lógica? Sim. Se vocês já tiveram o prazer, tá? E é normal que não tenham, mas Sócrates foi um dos primeiros filósofos que a gente teve, certo? Obviamente, a lógica, como muitas outras matérias, ela nasceu no berço da Grécia. E a Grécia por si, ela foi berço de mais outras matérias, né? A filosofia, uma delas a geometria, etc. Foi onde a gente conseguiu grandes avanços da sociedade moderna, né? A gente tem como a sociedade ocidental. Bom, e aí o que acontece? Começou-se esse estudo com Sócrates, na verdade, é aquele famoso cara que bebeu veneno contra o Estado, né? Preferiu beber veneno do que admitir que estava errado, certo? Declarou aquela ilustre frase, né?
Só sei que nada sei. E aí, na Grécia, você tinha uma série, você tinha uma cultura de cada filósofo, cada pensador, ele tinha uma série de seguidores. Dentre esses seguidores, certo? Eles tinham os discípulos mais famosos deles, que eram aqueles alunos mais ilustres, aqueles alunos mais famosos que se destacavam, certo? No caso de Sócrates, ele teve Platão, né? Platão, inclusive, é outro filósofo também, trabalhou junto com Sócrates e declarou a frase: uma vida não questionada não merece ser vivida. Veja que coisa interessante. Você já tem então a ideia dos questionamentos na Grécia Antiga e por que a lógica foi tão importante neles. Quando chegou a vez de Aristóteles, que por sua vez era discípulo de Platão, que é esse carinha que está aparecendo para vocês aí, lembrando que todos esses foram grandes gênios da matemática, tá, pessoal? E inclusive o raciocínio lógico, a lógica em si, ela pode ser visualizada e vivida por dois viés diferentes, ou seja, dois caminhos diferentes. Ela pode ser tanto interpretada de uma maneira lógica, como posso dizer, lingual, tá? Uma lógica relativa a linguagens e letras, isto é, você pode e sim identificar lógicas por sentido da linguagem, assim como você também tem o sentido lógico atrelado à matemática. Assim como você consegue identificar as características da matéria, né? Por exemplo, isso é uma matéria, isso é uma matéria, e assim por diante, né? Você consegue atribuir características físicas e características químicas, tá bem? Característica química seria os átomos que constituem essa matéria. Já a característica física seria os aspectos, a dureza e etc, né? E aí você tem o seguinte: desse mesmo jeito que você tem características físicas e químicas, na lógica você pode atribuir características de linguagem e características de matemática, né? Isso, inclusive, é um grande paradigma que a gente tem, tá? É um grande discurso que a gente atrelou ao início da lógica, né? A lógica, ela nasceu junto com a filosofia, então é normal que a gente tivesse atrelado um sistema, né? Digamos assim, um sentido atrelado à linguagem, tá? Inclusive, a lógica aristotélica, né? Ela foi embasada no que a gente chama de 8 regras de silogismo, tá? E elas identificam, por exemplo, algumas conclusões básicas a partir de outras formulações. Por exemplo, entendo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal, tá bem? Não é, pode parecer algo muito lógico, tá? Inclusive eu vou comentar essa fala com vocês, né? E pode parecer algo muito óbvio, mas isso tem uma importância muito grande no surgimento da lógica, tá? do ensino lógico. Inclusive Aristóteles foi o primeiro cara que colocou as ideias num papel. Inclusive isso no modo acadêmico, você pode ser o primeiro a pensar, mas se você não escreve isso de uma forma formal, não coloca, não escreve um artigo hoje em dia ou algo do tipo, você não é reconhecido como criador ou fundador daquilo, tá? Hoje a gente tem alguns métodos a serem seguidos, né? Você tem uma série de sequência de estudos a ser seguido para ser indicado como criador de tal método ou algo do tipo. Assim como antigamente a gente tinha um método diferente do atual, mas ainda assim formal de como deveria ser escrito, né? A única vez que isso só não acontece em fórmulas muito antigas, em qual você não tem acesso a registros e tudo mais, tá bem? Bom, Aristóteles foi o primeiro cara que colocou isso no papel. E vocês notam já uma ligação disso com a linguagem, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram se dando conta que a linguagem ela tinha métodos recursivos que indicavam paradoxos. Isto é, um paradoxo, tá, pessoal? Inclusive, paradoxo é uma figura de linguagem na língua portuguesa, mas no método de raciocínio lógico seria aquela forma que você tenta chegar ao final de uma conclusão e aquela conclusão é jogada para o começo novamente, tá? Um exemplo, paradoxo do tempo. O que acontece se eu matar o meu avô? Se eu voltar no tempo e matar o meu avô não teria conhecido minha avó? E assim por diante, eu não teria nascido. Se eu não teria nascido, quem mataria meu avô? Veja, isso é um paradoxo, certo? E o paradoxo, no início, ele era atrelado à linguagem, certo? E era tido como uma deficiência da linguagem, logo uma deficiência da lógica. Então foi iniciado um estudo para procurar, tá, um método de ensinar a lógica de um método matemático. Acreditava assim que a matemática não poderia apresentar paradoxos, né? Eventualmente isso foi
descoberto como uma deficiência não só da matemática, tá? O paradoxo é sim uma figura de estudo, inclusive de mestrados, teses, doutorados, etc. Tá, pessoal? Inclusive foi se encontrado, não é algo tão natural de dizer a vocês vocês são mais jovens, né? Mas por exemplo, o paradoxo dos conjuntos, que é o seguinte: o conjunto de todos os números, eu creio que vocês tenham estudado já conjuntos, mas o conjunto de todos os números é paradoxo porque não contém a ele mesmo. Então, como é que um conjunto tem todos os conjuntos se ele não contém ele mesmo? Isso é um paradoxo, tá? E foi justamente esse teorema que provou que até na matemática a gente tinha paradoxos também. Dito isso, a gente começou a atrelar uma certa importância tanto ao estudo da linguagem da lógica, assim como da linguagem matemática da lógica, tá bem? Eventualmente, tá? Eventualmente, na disciplina da gente, a gente vai migrar um pouquinho mais para o entendimento matemático da lógica, como ela funciona e como a gente consegue discernir isso por meio de números, tá? E formulações matemáticas. É algo mais simples, de certa forma. Eu, particularmente, a gente vai sim estudar uma parte da lógica da linguagem também, das formulações pela linguagem, mas eu creio que o nosso maior intuito será sim formular questionamentos lógicos por ventura da matemática, tá bem, pessoal? Bom, eu não vou me estender muito mais do que isso. Eu queria realmente só deixar vocês com o sentimento de sejam abraçados nessa fase de vocês, né? Esperamos que isso não se perdure por muito mais tempo, né? Que esse momento remoto seja realmente só agora no iniciozinho, mas é o que a gente tem por um momento. Vamos só agradecer a Deus por estarmos todos com saúde e com a probabilidade, certo? Com a dádiva de poder continuar a dar seguimento ao estudo de vocês, à vida acadêmica de vocês, por mais que seja, obviamente, um momento remoto, né, pessoal? Vamos agradecer o que a gente tem no momento. No mais, por hoje é só, tá? Não vou passar nenhuma atividadezinha para vocês, porque esse é o nosso primeiro momento. Eu só queria ter uma conversinha com vocês sobre o que vocês deveriam esperar nesse primeiro momento em contato, tanto comigo quanto com a disciplina, e deixar vocês com esse sentimento de importância, tá? E tentar quebrar um pouquinho da cabeça de vocês em relação à lógica, sim, tá, pessoal? A gente tem eu sempre digo isso aos meus alunos, que é importante você se questionar, né? E a lógica nasceu com esses fundamentos de questionamento. O porquê é muito importante. Inclusive, vocês não vão lembrar, né, no tempo de vocês, mas existia um canal chamado, ainda existe na verdade, a TV Futura. E ela tinha uma propaganda muito interessante. Ela começava a fazer questionamentos, né? Por exemplo, os economistas querem saber de onde vem a crise, os biólogos querem saber de onde veio a vida, os filósofos querem saber a verdade e assim por diante. Até ele chegar no momento assim, e agora você percebe que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E você nota realmente que essa é uma afirmação bastante pertinente, né? As perguntas vão movendo o mundo e você se questionar faz você indagar e ter mais certeza do que você quer, prefere ou terá que conseguir na vida, tá, pessoal? Então, esse é o indagamento que eu queria deixar para vocês. Se questionem sobre tudo e esse vai ser o nosso fundamento da disciplina do raciocínio lógico, tá? Os questionamentos e os embasamentos matemáticos que a gente tem que ter para dar sequência ao estudo da lógica, tá, pessoal? Não vou passar nenhuma atividade para vocês, como já disse, por isso é só o nosso primeiro encontro. Só queria transpassar para vocês a importância realmente da lógica e como a gente vai trabalhar um pouquinho, como a gente vai trabalhar notas, quantificadores, etc. Eu posso entrar em contato com vocês a posteriori, tá, pessoal? Posteriormente eu falo melhor com vocês. No entanto, por hoje é só, tá bem? Eu, mais uma vez, quero que todos se sintam abraçados. Infelizmente a gente não pode ter esse abraço presencial, então sintam-se abraçados virtualmente, tá bem, pessoal? Um bom dia para vocês e ótimos estudos. Até a próxima.